Mas um fato, assim, que foi crucial na minha vida, que agora eu vou entrar naquela parte mais, né, quando a gente, né, começa são os altos e baixos da Sim. vida, mas, ô Ale, o que me mudou muito em 2017 foi a perda da minha mãe, né. A minha mãe, minha mãe, né, era assim, um referencial né, como pessoa, tipo, Sim. também como família, como cuidar de tudo. Inteligente demais, assim, um talento, né, o de agregar pessoas e minha mãe foi acometida de um câncer, que a gente acabou descobrindo muito depois, e eu perco a minha mãe em 2017, final de 2017. E isso me deu, tipo assim, meio que tirou o tapete, porque, Sim. assim, a gente tá ali, né, o pai é pai, meu pai tá aí até hoje, Uhum. eu sempre tô com meu pai, mas a mãe da gente é a mãe da É gente, a né, mãe cara, da não tem gente. jeito. Eu era muito apegado à minha mãe, então, tipo assim, é meio que tirar o teu tapete do chão. E isso me fez refletir muito, a mudar, a crescer, a pensar mais nas pessoas. Então, a estar mais com pessoas. Então, hoje eu priorizo muito a minha família, né. Eu acho que a família é a representação Sim. do nosso criador aqui pra gente, pô, cuidar, deu isso pra gente, então, eh, isso me fez mudar muita coisa quando eu perdi minha mãe, assim, de hoje estar preocupado com todo mundo e estar todo sempre envolvido, então sempre tem junta todo mundo, porque é o que sobra pra gente é a Sim, família. Na hora que aperta ali, é quem tá do nosso lado é verdade. e quem sofre com a gente. Então, assim, se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu fui o que eu fiz o que eu fiz, faço o que eu faço, é porque tem uma família por trás que a gente tá cuidando, tá ali. É a base, né, Vinícius, é Exatamente, a base. E a gente que exatamente. tem essa visão do cristão, né, da do cristianismo em si, Sim, zelar por isso, né, essa questão de você saber que a tua família é a base que faz você ser bem-sucedido, é a base que faz você crescer, de você ser uma boa pessoa, um bom, né, um bom caráter, né, não que isso dependa da religião, não me entenda mal, mas a gente tem esse sim, princípio, né, o sim. princípio realmente que faz a gente entender tudo isso. E lidar com a perda não é fácil, né. Não, porque assim, é uma saudade sempre, né, É. porque você herda tudo, né, então fica a saudade, fica o que eu vou fazer, né, então, como que eu vou ser o pai que eu tenho que ser para minhas filhas, né, Sim. então, como que eu vou ser o marido que eu tenho que ser, o filho para o meu pai, o irmão para minha irmã, né, tipo, o genro da minha sogra, né, como que eu vou ser tudo isso? E trazer isso mas é Deus, cara, Deus vai dando os caminhos pra gente e vai sustentando, né, por mais dificuldade que a gente passe, sempre no final tá Sempre dá certo. ali sempre dá Sempre dá certo, né. certo, isso é verdade. Essa questão realmente da perda, né, ainda mais pra gente que é cristão, a gente sabe lidar de uma outra forma, vamos dizer assim, né, a Sim, gente com pelo menos o certeza. Espírito Santo ele vai nos conduzindo a lidar de uma outra forma. Ainda mais no caso que você falou de perder sua mãe pra uma doença, aquela coisa Sim. toda, então eu acho que é muito mais desafiador, né, porque você engloba a fé, engloba a as suas emoções e tudo mais. Como Entende, ficou o Lê, Vinícius nessa não, época? você entende, porque eu me lembro de, assim, puxando pra esse lado da minha mãe, a gente cara, eu volta e meia estava tardes com ela, tipo, a gente ouvindo palavras e lendo junto, e falando da Bíblia, falando de Deus e tentando, eu sabia que ela estava ruim, mas a gente uma das últimas palavras que eu me lembro que nós conversamos foi exatamente uma palavra que a gente escuta muito na nossa igreja, que é Marcos 11, perdão, Uhum, que fala dali de ter fé em Deus, né, então, tipo, uhum. eu acho que aquilo ficou muito marcado, porque eu falava muito isso com a minha mãe, né, tipo, então, aqueles momentos foram muito importantes para mim e pra ela, eu acredito também, porque ali a gente estava aprendendo junto e entendendo, porque quando a minha mãe ela ficou inconsciente, internada, algum tempo, por algumas vezes eu ia ficar com ela lá, e falava pra ela: "Tá tudo tranquilo, a gente vai tomar conta de tudo". Né, porque você vê que, tipo, a preocupação, Sim. né, deixa a pessoa resistente, mas estava tudo certo, a gente soube entender. E ali uma coisa interessante, eu nunca parei, minha mãe estava mal, eu estava na igreja, Eu lembro, estava sorrindo para todo mundo. eu lembro dessa parte, a gente não tinha tanto convívio, né, porque eu Sim, falava mais com sim. a Nani,
Mas eu lembro sim desse período que a sua mãe ficou realmente doente, né, e você estava ali louvando, Tava ali, cantando, mesma coisa. e mesmo a gente não tendo tanta afinidade naquela época, era perceptível ver a sua entrega, né. E é uma das coisas que eu admiro em você, tá, sendo bem real, assim, em questão de falar sobre você, o Vinícius que eu vejo é um cara que ele entrega em adoração, sabe. Isso eu falo porque, assim, por várias vezes, Vinícius, você tocou o seu teclado e eu fui ministrada por isso, Amém. no sentido geral, tá, em questão da unção realmente. Então, assim, eu honro muito a unção que você carrega, né. E eu lembro que quando eu estava no meu processo, né, por muitas vezes eu fui no culto e você estava ali tocando, e eu senti realmente o próprio abraço do Senhor através da música. E eu acredito muito que a música ela traz isso, sabe, ela conecta as pessoas, ela consegue, né, mover as pessoas de uma forma única mesmo. É, a Isso é música muito ela tem um legal. poder, né, assim, assim, de mudar comportamentos, né, tipo, de levar pessoas por lembranças, né, existe a música tem esse poder muito Sim. forte, né, uma coisa que mas essa entrega eu falo que eu herdei da minha mãe, né, minha mãe era muito entregue ao Senhor, assim, tipo, em coisas de Deus e na obra e, sabe. Hoje eu falo que hoje eu tô um pouquinho mais, né, seguro, porque a gente vai ficando mais velho também, né, Elô, parece que vai não Sei disso não, Vinícius. olha, eu vou falar pra você, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ter tanta coisa, tanta coisa, tanta É. coisa que você começa: "Meu, tem que dar uma Na distribuída realidade, a melhor". gente para mesmo de dar importância a algumas coisas que são Sim, necessárias. Eu falo, né, no geral. Às vezes a nossa correria do dia a dia, as sim. muvucada do dia a dia deixa a gente meio Como é que que é a muvuca? a muvucada do dia a dia deixa a gente Isso, meio cara. Não, que é. acelerado. Então a gente para de dar importância nas pequenas Sim, coisas, nos pequenos momentos, nas coisas que realmente importa. sim. Mas uma coisa eu falo, Ale, eu sempre falo muito, eu quando tô ali, eu tô ali, sabe, aquele negócio de, pô, você tá é o meu momento, aquele momento é meu. Então eu giro muito nisso, né, então quando você me vê e eu sempre pedi isso muito a Deus, pô, que quando eu tocasse, não fosse só um tocar, mas tipo que essa unção fosse expressa através dessa arte, Sim. através do meu instrumento, né. E eu vejo que por muita gente eu acho as pessoas falam muito pra mim isso de testemunhos e tal, "Poxa, quando você tocou e tal, isso mudou minha vida", porque eu acho que essa essência, com o coração que a gente tem alinhado com Deus, ele traz isso traz Sim. cura para as pessoas, traz essa, mudança de rota, né, então às vezes a gente chega eu mesmo, quantas vezes eu chego atordoado porque, meu, é o trabalho, é as preocupações, é as entregas, eu preciso entregar, eu preciso produzir, eu tenho que cuidar de pessoas, então eu cuido de pessoas, né, eu, pô, lido com gente, e cada um é um jeito diferente, imagina você lidar com comportamentos, com histórias diferentes, Uhum. e aquele momento é o meu momento, às vezes, de estar ministrando ali e estar entregando para mim, entendeu. Muitas vezes eu tô ali entregando para mim o que eu tô passando, é lógico que a gente está no momento de trabalho, de serviço, né, de socorro ali na igreja, mas a gente está entregando pra gente, aquilo Sim, a que gente tá passa a voltando ser para nós. ministrado primeiro, né, Exato, literalmente a gente exato, passa a ser ministrado primeiro. exato. E, de uma forma mais geral, qual o legado que sua mãe deixou pra você? Eu acho que esse negócio de ser apaixonado por Jesus, cara, sabe, Que é você aprendesse com ela? sim, sim. Eu lembro quando a gente batizou, eu batizei junto com a minha mãe, né, na igreja, era novinho e tal, e aí ela fez questão: "Não, vai batizar todo mundo", né, então a gente se batizou junto. E cara, assim, vou falar pra você, a gente morava num prédio no centro de São Vicente, aquele prédio devia ter mais ou menos uns 80 apartamentos, e se de 80 eu acho que as únicas pessoas que não se converteram eram os moradores de São Paulo que descia pra rua, do resto a gente converteu todo mundo. Mentira. É, era nesse pé, assim, então tinha célula em casa e a gente falava muito, então esse amor que ela tinha, então isso então deixou acabou ficando pra mim, né, também, né, tem muito dela do evangelismo, de correr atrás, de cuidar das pessoas e tal, de ser esse, né, de abraçar, não, vamos, né, guiar entender, jogar a semente, então isso foi muito da minha mãe, né, eu acho que Nossa. ficou.
esse lance do amor a Jesus, assim, minha mãe amava muito Jesus e ela sempre passou isso pra gente, né. Uhum, Tipo: "Ó, faz qualquer coisa, mas não esquece, ama Jesus primeiro", que legal. ficou pra gente. Vini, você pessoal com você, a gente está entrando nesse ponto, né, e eu creio que realmente é uma fase boa de você ver que é uma superação sua na questão do luto, Sim. da sua vida pessoal e como você falou, existe uma saudade e tudo mais, né, e vamos falar num termo bem, como é que eu posso te falar? Que as pessoas entendam que independente do luto, das coisas e tudo que acontece, você achou a s não a solução, mas achou a oportunidade de fazer diferente, né, de pegar tudo que você aprendeu com sua mãe e colocar para servir outras pessoas. Sim, com certeza. Pelo menos o que você me falado, eu tenho entendido isso.